Meus irmãos e irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos no domingo, dia do Senhor, dia de podermos agradecer pela semana que nós vivemos, sempre conduzidos por essa palavra que alimenta a nossa vida de fé. Nós hoje temos de novo a figura de Pedro, domingo passado. Pedro é aquele que dá uma resposta bonita a Jesus depois da pergunta: Que dizem, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Só que hoje nós temos já um Pedro diferente. Quando Jesus anuncia a sua paixão, anuncia o seu sofrimento, aquilo que ele irá viver na sua vida, Pedro é aquele que tenta camuflar essa realidade, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E então, Jesus, de uma forma muito forte, diz a Pedro: Vai para longe de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, o que esse Evangelho pode nos ajudar a refletir e compreender hoje? Na nossa vida, nós temos tantas coisas para viver, temos aquilo que muitas vezes são as nossas capacidades, são os nossos dons, e também são os desafios e as consequências de cada coisa que nós vivemos na nossa vida. Mas podemos correr o risco de nos iludir diante das coisas. Por exemplo, eu vou para a igreja de repente e lá tudo bonito, lá tudo perfeito, lá não tem erro nenhum. Eu posso olhar para alguém e poder dizer: essa pessoa é perfeita, essa pessoa não tem erro nenhum, essa pessoa não consigo nem pensar um possível pecado nessa pessoa. Ou seja, expectativas que muitas vezes nós podemos criar em relação às pessoas, e quando essas pessoas em algum momento da vida expressam as suas limitações, muitas vezes os seus erros, ou aquilo que são, nós fazemos isso muitas vezes, então nós podemos nos iludir e pensar: eu acreditei tanto nessa pessoa, eu confiei tanto, na igreja não pensava que era assim, e assim por diante. Então esse é o comportamento de Pedro hoje. Ele queria mostrar para Jesus que não era assim, que Jesus iria ser alguém que iria levar adiante a sua vida, que estava tudo bem, estava talvez contente com o sucesso que Jesus estava fazendo, e não era capaz de poder pensar que tudo isso poderia ter uma consequência. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós estivermos numa realidade na nossa vida ou diante de pessoas, que nós possamos não só ver um lado das pessoas, mas nós possamos ver as pessoas naquilo que são, para que dessa forma, em qualquer expressão que aquela pessoa ou aquela realidade seja, que nós nunca nos escandalizemos por aquilo que de fato podemos encontrar numa realidade ou nas pessoas ao nosso redor. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.